Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais, médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores, ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai refletir depois. E que possamos realmente parar e pensar um pouquinho quem somos nós, né? Quando a gente fala traços de personalidade, nós estamos falando da nossa composição, do nosso jeito de ser e de estar no mundo. E como eu já me referi aqui, eu gosto muito de figuras, né, de gravuras, e eu achei que poderíamos começar pensando nessas duas gravuras, né? Nas formas da tentativa de encontro, de reencontro, de convivência, né? De formas das mais variadas. As duas figuras trazem para nós formas e cores diferenciadas, bastante diferentes entre si, na tentativa de um quebra-cabeça, né, de um encaixe. Mas será mesmo que nós precisamos pensar que nós somos um quebra-cabeça? Que nós precisamos estar o tempo todo buscando se encaixar? Ou aceitar que o outro encaixe no nosso jeito de ser e de estar no mundo? Por isso que as relações interpessoais, elas são de extrema importância, porque nós não vivemos só. Por muito que nós nos isolemos em alguns momentos, em algumas situações, que seja de adoecimento, que seja por escolha, nós não estamos sós. A nossa companhia, o nosso olhar para dentro, o nosso se perceber, é uma das companhias que mais nos faz pensar em quem somos. E eu gosto muito de um autor, um psicólogo indiano, que ele diz que essa pergunta, né, quem sou eu, é um tanto quanto constante. Porque nós não vamos definir numa única palavra, lauda, né, um diário, um livro, quem somos nós? Nós nos construímos todos os dias, nós nos refazemos, nós nos conhecemos. Em cada situação que nos acontece, é como se nós estivéssemos tendo contato conosco pela primeira vez. Ao ponto da gente falar assim, nossa, eu não sei como eu reagi assim. Se a gente lembrar lá das animações, né, Divertidamente, nós vamos perceber o quanto as nossas emoções estão se guerreando, mas ao mesmo tempo elas precisam se acolher umas às outras e conviver numa harmonia, onde nós possamos manter as relações interpessoais e né, as minhas relações comigo, de uma forma saudável, próximo de um equilíbrio, para que a gente não adoeça mental e fisicamente. Então, os traços de personalidade, desde sempre, né, eles foram muito chamativos, porque todos nós queremos conhecer os nossos traços. Tudo certo. Mas o que a gente vai fazer com esse conhecimento? Então, esse convite é para a gente pensar um pouquinho na nossa personalidade, quais são os meus traços e o que eu faço com isso. E geralmente é interessante que a gente defina, né, esse conceito, de onde que ele vem.
E persona sempre foi uma palavra como um pouco, um teor negativo. Porque quando começou a usar esse termo, né, de personalidade, que vem do latim persona, daí a importância da gente conhecer a conceituação, a origem da palavra. Eu gosto muito, toda vez que eu vou trabalhar com alguma palavra diferente, é interessante que a gente conheça a origem, porque os nossos vocábulos, as nossas falas, né, escritas e orais, elas são muito diversificadas. E por um bom tempo, persona era uma coisa não boa porque se tratava de máscara. Mas máscara também é negativo? Talvez a forma como se coloca. Porque muitas vezes nós utilizamos máscara sem nem perceber. Por exemplo, nós amanhecemos um dia muito chateado, com muitos problemas que não foram resolvidos no dia de ontem, com problemas que nós sabemos que eles vão continuar no dia de hoje e que eles vão se prolongar, porque nós não temos resposta nem soluções para eles. Não de imediato, até que a gente aprenda a conviver com eles. Então, se tratando de uma referência, de um significado, de uma origem em que máscara é a forma como nós nos apresentamos ao mundo, muitas vezes umas pessoas falam das outras, nossa, fulano é um mascarado, mas todos nós somos. E esse mascarado não é no sentido de negativo, mas no sentido de eu não conseguir expressar quem eu sou para o mundo. Então eu uso uma máscara para ser bem-quisto, para ser acolhido, para ser aceito. Então antes que a gente ache, né, e pense que máscara é uma coisa ruim, mas eu também preciso saber por quanto tempo eu estou utilizando máscaras. Porque o uso de máscaras, eles podem ser em algumas ou outras situações. Mas quando isso se torna uma constante, é muito bom que eu olhe para mim, que eu faça uma avaliação, que eu tenha uma percepção mais aguçada sobre a minha pessoa, os meus comportamentos, as minhas atitudes, para eu entender por que eu estou usando máscara o tempo todo. Porque nós vamos ter sempre os extremos, né? Alguém que usa máscara em demasia e alguém que não usa de jeito nenhum, porque vai para o mundo como ela é na sua essência, sem o cuidado, sem a delicadeza de lidar com o outro que lute para adequar a ele. Então nós já falamos várias vezes, e isso é para a vida, né? Tudo que é limite é ruim. Tudo que é extremo é ruim. Então eu preciso saber quais são os seus limites. Porque se tudo eu ponho um limite em demasia, sem abrir nenhuma concessão, a minha convivência com as pessoas fica difícil. Muito difícil. Se eu não tenho nenhum limite também, eu estou indo para os extremos. E aí nós precisamos entender que a personalidade ela é um conjunto de características, muitas coisas. E percebam que com o passar dos anos, quando nós vamos olhando para nós com mais atenção, com mais perspicácia, com mais cuidado, nós vamos descobrindo algumas coisas que até então nós não sabíamos que nós tínhamos. Por exemplo, quando nós começamos a ficar mais velhos, nós vamos sendo mais seletistas para algumas coisas. Então, a personalidade, ela não é uma coisa estanque, definida e determinada. Ela vai se moldando, ela vai se refazendo, ela vai se adequando. Porque eu preciso de usar essas ferramentas de adequação, né? De ter uma maleabilidade, uma flexibilidade um pouco melhor. Ser firme e pontual onde é necessário, mas ser flexível onde precisa ser também. Então, quando nós falamos de características psicológicas, né, que influenciam padrões de pensamento, emoção e comportamento,
do indivíduo. São padrões relativamente estáveis. Por que o relativamente? Por essa colocação que eu acabei de fazer. Muitas vezes nós precisamos ter uma mistura de habilidades para manipular esses padrões de forma a não nos adoecer. Porque se nós utilizarmos e atuarmos tudo a ferro e fogo, né, como diziam os nossos antepassados, ou seja, eu vou me moldar a ferro e fogo, como se fazia com as espadas a partir dos ferros, né, de uma barra de ferro, esse molde, ele tende a ser adoecedor. Então, eu não preciso e nem devo levar tudo a ferro e fogo. Por isso, relativamente estáveis. Como também nós podemos ser relativamente instáveis. E nessa troca de estabilidade e instabilidade é que eu vou e devo me perceber como é que eu estou me construindo a cada dia. Porque a cada situação, a cada momento, a cada nova possibilidade, eu vou me comportar de um jeito diferente. Exemplo disso é a pandemia que nós passamos. Nós tivemos alterações de comportamento o mais variável possível. Desde pessoas que realmente não acreditavam em nenhum momento na mortalidade do vírus, na capacidade que o vírus tinha de realmente exterminar as pessoas, como as pessoas que não saíam para fazer nada. Então, mesmo que ela precisasse de uma medicação, de um alimento, ela não pedia, porque ela não se permitia sair no portão para receber aquela encomenda. Porque, na sua percepção, na sua avaliação, tudo aquilo estava contaminado. Durante quanto tempo nós lavamos as nossas compras de supermercado? Até que nós fomos nos inteirando das informações corretas e fomos modificando o nosso pânico, né, inicial para alguma coisa, um sentimento mais estável. E das pessoas que continuavam como críticas, né, sobre o processo de adoecimento, sobre as medicações, e continuam até hoje. Então, em cada momento, nós vamos nos relacionar com o presente de um jeito diferente. E eu preciso ter clareza de que modo é esse. Porque, às vezes, eu busco tanta flexibilidade, fica difícil. Ou então eu me agarro a uma situação que também fica difícil de manifestar os meus pensamentos. E as minhas atitudes ficam incompreensíveis, inclusive para mim, não só para o outro. Então, em diferentes situações, diferentes contextos, nós vamos ter uma estabilidade ao nosso jeito de ser. Mas isso não impede que eu seja flexível, que eu seja adaptável, né, a algumas situações, mas conservando em mim o meu eixo. Eu costumo dizer que excesso de flexibilidade gera desorganização. E isso para tudo, até para o processo de trabalho, até para a relação com o outro. Então, não, vamos ser flexível, porque ele está passando por um problema, ele tem essa característica, e nós ficamos como? Então, ontem eu ouvi algo muito interessante, né, enquanto eu estava estudando e fazendo a pesquisa, que todos nós somos responsáveis pela nossa vida. O meu problema, ele é unicamente meu, inclusive os demônios, né? Então, essa coisa de que, eu vou ali para expulsar o demônio, não é você responsável pelo seu demônio. Eu achei isso fantástico, porque realmente nós somos responsáveis pelos santos e demônios que habitam em nós. Não é algo externo, né? Não é o exorcista, não é o pastor, não é o padre, não sou eu. Eu posso ir a esses locais, procurar auxílio, ajuda, me fortalecer. Independente da sua crença, você faz o que achar melhor.
Mas vai chegar um momento que, se eu não tiver participação, a ação do externo, de um terceiro, não vai resolver essa situação. Então, todos nós somos responsáveis por nós mesmos. A criança, nós somos responsáveis por eles por uma questão de parte jurídica, né, de menor ou maior idade, de ele não se subsistir sozinho, porque ele precisa de cuidados, ele precisa de alimentação, de orientações, de um lar, alguma coisa que o acolha. Mas a partir do momento que nós respondemos judicialmente, juridicamente, por nós, nós passamos a ser um problema nosso. Por que tem todo o processo educacional das famílias? Para que eu me prepare essas crianças e esses jovens o mínimo possível, né, de que ele não vá ser infeliz. Mas a partir do momento que ele vai fazer as escolhas dele, todas as minhas orientações estão lá, mas ele tem a escolha dele. Então, essa estabilidade eu vou construindo a partir do momento que eu sei quem eu sou neste momento. Porque daqui a pouco eu posso estar diferente. Então, a gente pode pensar que, como é que desenvolve uma personalidade? É uma formação de um processo complexo, muito complexo. Nós não somos fáceis. Nós somos o ser animal, né, na natureza, mais complexo de ser compreendido, conviver juntos. Se a gente perceber, né, que as nossas diferenças, elas podem ser saudáveis, nós pegamos essas diferenças e criamos um abismo imenso entre nós e o outro. Só que a gente não tem somente um outro como diferente. Nós temos uma coletividade diferente de nós. E para cada diferença que nós vamos abrindo um abismo, construindo um muro, nós vamos nos livrando das coisas ruins que esse outro pode nos causar. Mas também nós não vamos receber nada de bom de outro. Porque quando eu construo um abismo, quando eu construo um muro para me proteger daquilo que não é bom, o que é bom também não tem como chegar. Conseguem perceber isso? Pensar nisso? Porque eu construí um muro para me proteger. Mas como que o que é bom passa pelo muro? Como é que eu vou me relacionar bem com uma pessoa que está depois do outro muro, que eu me dou bem com ela, mas existe um muro para que o que não é bom chegue até mim? Então, por isso que tem algumas falas, né? Alguns autores colocam, principalmente autores de autoajuda, que nós devemos construir pontes e não muros. A questão é que quando eu construo uma ponte, eu dou passagem para todo e qualquer sujeito. Então, o que eu faço se eu tenho que construir pontes e não muros? Se eu construir os muros, eu impeço toda e qualquer possibilidade, mas ao construir uma ponte, eu crio todas as possibilidades. Aí que vem o nosso autoconhecimento. Qualquer pessoa, qualquer situação, qualquer fato pode atravessar essa ponte de um lado para o outro. Mas o que vai me impactar sou eu quem defino. Porque olha só, nós somos interações genéticas, ambientais e nós. Porque o genético nós estamos trazendo os nossos genitores. Os ambientais são a forma como fui educado, as escolas, coletividade, cultura onde eu nasci. Mas aí tem um fator fundamental. É no meio dessa composição como eu me vejo, como eu me refaço. Porque eu não vou negar as minhas genéticas, nem o meio ambiente onde eu nasci, cresci e me desenvolvi. Mas eu posso lidar com isso de uma maneira satisfatória ou
ruim. Depende de como eu estou vendo. Porque traços de caráter, ela não é genética. Genética é o que eu trago de biologia dos meus antepassados. Caráter sou eu que construo. Capacidades cognitivas. Todos nós temos capacidades cognitivas as mais variadas. Não é só quem fez um PhD, mestrado, pós-doutorado, que fala 3, 4 idiomas, 5 idiomas diferentes, que é CEO das mais famosas empresas multinacionais. Não é isso que é capacidade cognitiva. Isso são conhecimentos acadêmicos que a pessoa utilizou seus traços de personalidade, seus traços de caráter e conseguiu, apesar do meio externo, prosseguir a sua caminhada se desenvolvendo nessas áreas. Ok. Como é que está o emocional dele? Que é uma outra parte, é uma outra vertente, é uma outra possibilidade de nós nos avaliarmos. Porque às vezes eu posso chegar a todos essas conquistas externas. Mas a minha autoconquista, como é que ela está? O meu auto-amor, meu autocuidado. Porque tem pessoas que às vezes vão fazendo, mas não param para pensar em si. E os meus comportamentos, como é que eu lido com alguma coisa que os meus pais, que os meus genitores não me deram de bom? Eu preciso ter uma postura mal amada, atitudes irascíveis, comportamentos agressivos, só porque eu não recebi aquilo que eu queria ter recebido? Que quando eu cresço, quando eu sou adulto, eu começo a avaliar que eu não tive uma série de coisas que meus pais poderiam ter me dado? E aí o meu comportamento está ligado às minhas habilidades de lidar com aquilo que eu não posso mudar. Eu posso mudar o jeito dos meus pais terem me criado? Não. Mas eu posso refletir sobre o que eu faço com isso agora. Aí eu estou trazendo os meus traços estáveis de personalidade, que era para ser triste, introspectivo, de mal com o mundo, a apresentar um humor pouco amigável para com as pessoas. Eu pego isso e percebo que quem pode mudar algo em mim sou eu. Isso eu posso fazer, mas os outros eu não consigo. Então, as minhas características comportamentais, o meu humor, o meu relacionamento comigo e com as outras pessoas, passa por uma habilidade que eu tenho de reconhecer o que eu recebi, se foi bom ou se não foi bom, e trazer para a minha convivência atual. Isso é uma formação da minha personalidade. Estanque? Não. Determinada? Não. Ela pode sofrer abalos, impactos, e eu vou observando isso e percebendo como é que eu lido. Por exemplo, tem pessoas que falam assim, alguém com a depressão, uma depressão maior. Aí os parentes, não, mas ela foi sempre assim desde criança. Pode ser que sim, pode ser que não. Porque às vezes a pessoa, ela consegue lidar em alguns momentos, que são as máscaras, que ela não apresentava qualquer sinal de uma depressão maior. Ela lidava de uma forma aceitável, com alguns traços, com algumas dores, com alguns sofrimentos, de uma forma a estar bem.
Só que muitas vezes pode acontecer uma situação tão impactante que esses traços que estavam adormecidos, que estavam sendo bem elaborados e apresentados para o mundo, eles entram em colapso. Muitas pessoas chamam isso de surto. E o que é o surto numa linguagem até inclusive psicanalítica? É a pressão que foi abafada há muito tempo. Vamos pegar um exemplo prático para nós. Botar uma panela de pressão para cozinhar alguma coisa. Ela pode ter uma chama excessiva, uma capacidade interna acima do limite, ela pode ter problemas de válvula, ou a água, o líquido que estava lá dentro, secou. Então, ela vai explodir. Então, nós temos aí várias possibilidades. Conosco acontece a mesma forma. Eu fui educada de um jeito, fui entrando em contato com outras pessoas, fui entrando em contato com outras situações, me tornei um profissional, e cá para nós, um profissional que lida com a falta de saúde das pessoas. Então, aqui nós entramos no nosso caminho, no nosso fazer do dia a dia. Tem várias pessoas que falam assim, mas você não é profissional de saúde? Como se nós fôssemos super-heróis, que todas as situações de sofrimento nós fôssemos obrigados a dar conta. Por exemplo, eu já presenciei uma técnica de enfermagem que ela tinha que conversar com uma mãe de 15 anos que dormiu em cima do seu bebê. E ela já chegou na unidade com o bebê sem vida. Ela não deu conta de acolher. Ela pediu para outras pessoas fazerem isso. Ela falou, eu não dou conta. Quantos de nós, ao atender uma pessoa, a fazer um acolhimento, a história dessa pessoa não encontra o eco com a nossa? Já aconteceu comigo. Eu fui atender uma criança com um pai alcoolizado e eu tive que pedir socorro para minha colega. Eu falei, eu não consigo atender sozinha. E muitas vezes, quando nós fazemos isso, nós somos rotulados, taxados como, nossa, você não é profissional de saúde? Ah, não, mas ela sempre foi fraca assim mesmo. Então, nós precisamos saber dos nossos limites, porque tem coisas que a gente não vai conseguir fazer. E o que nós fazemos? Para sermos notados como uma personalidade, né, que a palavra, o conceito personalidade, ela tem alguns desvios, né, algumas deturpações. Então, a personalidade fulano de tal. Não, ele não é a personalidade. Ele é uma pessoa que tem os seus graus e títulos e cargos importantes. Mas a personalidade é uma combinação, é um conjunto de uma série de fatores que nos diz quem somos e como somos. Enquanto comportamento, caráter, manifestação de habilidades, mas não é um cargo e nem um título, né? E aí, nesse meio que lidamos com a falta de saúde das pessoas, nós precisamos, inclusive, olhar para nós todos os dias. Porque tem pessoas que o traço, né, e comportamento são mais agressivos. E quando ela vai lidar com um atendimento onde a dor do outro ecoa com a sua dor, ou a sua dor ecoa com o paciente, dá ruim, porque fica mais difícil de nós entendermos a nossa personalidade. Por isso que nós temos que fazer isso todos os dias. Todos os dias, falar assim, o que me aconteceu hoje que eu agi dessa forma?
Porque nós não temos esse costume. Sempre eu vou trazer nas minhas reflexões, nas minhas falas, olhe para você. Conheça quem é você. Porque tem horas que você não vai dar conta de algumas coisas e está tudo bem. O que não deveria acontecer é eu não estar bem numa sequência prolongada. Porque aí, se está acontecendo isso, olhe, acolha esse momento de dor e procure ajuda. Converse com um profissional que vai te orientar, que vai saber te ouvir. Não é essa coisa de amigos, de colegas de trabalho. Tem coisas que são nossas e que não dá para ir para o grupo de trabalho. Porque muitas vezes nós deixamos para o outro fazer uma análise indevida. E somos nós que colocamos esse limite. Ou estejamos maduro o suficiente de olhar para a pessoa e falar assim, olha, você tem razão. Mas de uma forma que não gere um desgaste ou uma preocupação tamanha da gente ir para casa e falar assim, nossa, o que será que eu fiz que ela falou que eu sou daquele jeito? Nossa, mas o que será que aconteceu? E aí a gente fica remoendo um sofrimento atroz, um sentimento destruidor. Isso significa que eu não estou compreendendo quem sou eu neste momento. Então, muitas vezes, nós somos excelentes profissionais tecnicamente. Temos conhecimentos, temos habilidades técnicas. Mas estamos muito longe ainda de habilidades afetuosas, afetivas, de empatia, que é se colocar no lugar do outro, de reconhecer que o outro realmente tem uma dor. Porque nós estamos tão ligados maquinalmente que a menor manifestação de dor do outro, a gente pensa, não, isso é mimimi, isso é frescura. Já isso passa. Só que às vezes não passa, né? E aquela pessoa que ouviu isso, às vezes ela tem um impacto tão grande que ela desiste de procurar ajuda, ela desiste de ser quem ela é. Então, o conhecimento e desenvolvimento das nossas habilidades emocionais, do nosso jeito de ser e estar no mundo, como é que eu estou aqui, é muito bom que a gente tenha essa facilidade para lidar com as nossas alterações e as alterações do outro. E eu não estou dizendo aqui que nós temos que estar sempre de braços abertos para todos, até porque isso não é possível. Mas tem muita coisa que acontece, e eu digo isso, né, da minha experiência de visitar as unidades de saúde, de ouvir os servidores, de ouvir os gestores, de discutir algumas coisas, né, inerentes ao trabalho, mas também inerentes ao jeito de ser daquela pessoa. Eu não sei se vocês já prestaram atenção nos comportamentos dos colegas, mas a leitura que eu faço, até uns 5 anos, mais ou menos, eu tinha impressão. Hoje eu tenho uma leitura e estou me convencendo de que alguns dos nossos colegas não têm a menor habilidade para trabalhar na saúde. Por quê? As secretarias municipais de saúde, as nossas unidades de saúde, ela vai trabalhar com alguém que não tem saúde, que a saúde está capenga, está desequilibrada. E aí eu olho para esses colegas, né? E me pergunto por que é que eles fizeram um concurso, ou fizeram um processo seletivo, ou assinaram um contrato só para ganhar o dinheiro. Porque nós vivemos numa sociedade, numa cultura que nós precisamos de dinheiro para viver. A gente precisa comer, a gente precisa vestir, a gente precisa de transporte, a gente paga aluguel, a gente quer ter o nosso lazer.
Mas eu preciso pegar todas essas minhas necessidades e expectativas e lembrar que elas só serão satisfeitas mediante um salário que eu recebi de acordo com o que eu me propus a fazer, que é trabalhar com pessoas doentes. E eu não estou falando só dos pacientes, né? Entre nós estamos adoecidos, porque nós somos profissionais da saúde. E não é só porque nós estamos do outro lado que nós não estamos adoecidos. Estamos. Nós estamos envelhecendo, não há melhoria de carga horária, não há melhoria de retirada financeira, não há melhoria na parte física, das estruturas físicas dos locais. O processo de trabalho, ele é revisto de uma forma desorganizada. As mudanças não são estabelecidas, elas são impostas. Então, tudo isso vai fazendo com que a gente se adoeça. E se nessa contramão a gente também não se conheça para saber qual é o meu limite, a pergunta que fica é: nós estamos realmente fazendo saúde? Nós estamos entregando saúde? E eu não estou falando nem do governo, do prefeito, dos secretários. Eu estou falando do meu trabalho no dia a dia. Porque se eu sou capaz, se eu estou mais ou menos bem, né? Dentro das minhas expectativas pessoais, se eu me conheço, se eu sei lidar com os limites que chegam, se eu tiver a habilidade emocional, profissional, afetiva, de acolher uma pessoa, até o jeito de eu dizer para ela assim, olha, hoje não tem como fazer curativo, porque não está faltando material, a senhora tenta uma outra unidade. É diferente da gente falar assim, poxa, não tem jeito de trabalhar desse jeito porque está faltando material. A nossa vontade é essa mesmo, de derramar em cima de quem está na nossa frente todo o nosso azedume, o nosso insucesso, a nossa infelicidade, porque nós somos gente. Mas eu preciso me conhecer e saber por que é que eu estou ali fazendo um trabalho, uma tarefa, uma atividade inerente a um profissional de saúde. E isso a gente tem que fazer todos os dias. Geralmente, no final do domingo, né, eu repasso a minha agenda da segunda-feira, como é que estão as coisas, o que eu tenho na segunda de manhã, se mudou alguma coisa, e para organizar, para ter uma noite de domingo satisfatória e amanhecer uma segunda-feira sem tanto atropelo. Porque já basta o trânsito, né? E as várias atividades que a gente coloca na nossa agenda. E aí a gente precisa ir se habilitando para fazer isso todo final do dia, para que eu não comece o dia seguinte tão atabalhoada, tão desesperada, tão sem nexo, que o primeiro na minha frente, que eu for atender, eu vou derramar tudo em cima dessa pessoa. Principalmente se é aquele paciente nosso que vai todos os dias na unidade. Todos os dias ele vai lá. Por quê? Ele vai lá porque ele precisa ver gente. Ele precisa conversar. Às vezes a estrutura de casa e família dele é tão desequilibrada que ele prefere ir para a unidade de saúde. Conheci vários assim. E nós, na nossa impaciência, na nossa correria, no nosso prestar contas, né? Porque todos os dias nós temos que fazer isso, a gente já liga-se no automático. E aí os nossos conhecimentos, as nossas habilidades cognitivas de aprendizado emocional, elas vão ficando em último lugar. Porque eu estou tão preocupada em cumprir a minha carga horária aqui, para à noite eu estar no outro plantão, para estar num outro local, numa outra cidade, que eu ligo no automático. E aí esse automático vai nos fazendo ruim, ficar mal,
Porque a gente não tem essa flexibilidade o tempo todo. Então, Haneck, né, vai definir para nós o seguinte: é possível inferir que o desenvolvimento do autoconhecimento, assim como a busca por dominar as falhas, superar as barreiras, o medo, a descrença, porque a descrença que a gente tem sobre a gente, ela é mais destrutiva do que a falta de crença do outro. Porque se eu não acredito que eu sou capaz de fazer algo de bom para mim e, em consequência, para o outro, vai ficar muito difícil do outro acreditar que a gente é capaz. Às vezes, nós temos uma alma boa do nosso lado, porque graças a Deus nós temos sempre, né, boas pessoas e bons amigos. Você fala, não, vai lá, você vai conseguir, vou te dar uma força, né? Porque tem. Nós não temos só pessoas do nosso lado para puxar o tapete, nós temos muita gente boa para nos ajudar. A questão é, eu estou antenada, eu estou ligado para perceber isso? Muitas vezes não. Porque eu me fechei tanto em mim que eu não reconheço que o outro do meu lado quer me ajudar, ele não quer me atrapalhar, ele não quer só me destruir. Mas eu começo a ter tanta desmotivação que eu não acredito que seja possível que alguém queira me ajudar. Essa é a descrença maior, é o desânimo maior. Então, quando eu começo a perceber que eu posso ser melhor em outro local, eu saio, vou fazer outra coisa. Só que a maioria de nós vamos envelhecendo, e quando a gente percebe que, poxa, parece que não era isso que eu queria, muitas vezes nós achamos que não dá mais tempo. Ah, não, já estou aqui esse tanto de tempo, falta só 15 anos para aposentar. 15 anos num lugar fazendo o que eu não gosto, gente, ele vira 45. Não é nem 30, é 45, é 3 vezes mais. Então, a gente precisa ir avaliando cada dia do que nós estamos fazendo, onde é que nós estamos, o que eu posso fazer diferente, né? E se eu consigo otimizar o meu relacionamento intra e interpessoal, eu consigo viver melhor apesar das dificuldades, porque difícil vai ser sempre. Porque se acabar tudo que nós achamos que não está bom, a nossa mente, ela é tão criativa que ela vai dar um jeito de criar alguma coisa que não está bom. Porque isso é nosso. Isso é dentro da gente. Isso é a gente parar e repensar o que eu estou fazendo para a minha pessoa. Não é ser egoísta. É perceber o que eu estou fazendo para a minha pessoa enquanto eu estou fazendo algo para o outro. Porque se eu só vejo no outro a possibilidade de um atendimento, porque esse atendimento faz parte do meu contra-cheque no final do mês, isso é muito raso. É muito raso. Na sexta-feira última eu tive uma reunião com o gestor que eu saí tão leve, tão agradecida, tão feliz, tão satisfeita, que eu valorizo isso demais, porque a maioria não é assim. E eu falei, olha que bom que eu estou saindo dessa reunião leve. Numa sexta-feira, sair leve de uma reunião com gestão, nossa, isso é pouco. Isso é para poucos momentos. Mas eu tive a satisfação de dizer assim, olha, no meio das dificuldades vai ter alguma coisa boa. E eu que tenho que construir isso, né? Então, quando a gente tem essa possibilidade de alcançar a nossa saúde emocional, as nossas tarefas, elas ficam menos pesadas de serem desempenhadas. E aí eu vou ter uma melhor qualidade. Consegue perceber que é uma composição? São vários fatores que melhoram o meu trabalho. Não é só eu mudar de casa, né? De prédio, né? Que seja a nossa unidade, a maioria dos PSF são em casas. Não é só aumentar o meu salário,
que seja com benefício, que seja com outro trabalho. Isso ajuda? Ajuda com certeza. Porque às vezes esse dinheiro vai me fazer conseguir aquela viagem que eu tanto queria fazer e nunca pude. Agora, eu preciso lidar com isso de uma forma para quando eu criar uma dívida para pagar, eu não maldiga a dívida lá na frente. Porque senão aí a relação com o universo que me cerca fica mais difícil também. Porque às vezes a gente faz um gasto e fica super feliz naquele gasto. E depois a gente fica, nossa, para que eu comprei isso? Para que eu fiz isso? Nossa, gente, olha a fatura desse cartão. E aí a gente vai remoendo tantas coisas ruins que aquilo que era para ser bom foi como se detonasse uma bomba. Então eu preciso me conhecer para saber onde eu estou botando o meu pé e o que eu vou fazer com esse resultado. Na maioria das vezes, nós não nos avaliamos. E aí, quando a gente vai fazer uma avaliação, a gente fala assim para o psicólogo, nossa, como é que é a minha personalidade? Tem vários instrumentos de você fazer isso. Isso é interessante? É, mas não é o mais importante. Porque o que eu vou fazer com os traços de personalidade que eu tenho, isso sim é o achado. É o encontro fundamental de você com você. Se eu vou ser consciente, se eu vou ser moroso, se eu vou ser controlador, se eu vou ser laissez-faire, se eu for... Não interessa como eu vou alcançar esse resultado. Interessa o que eu vou fazer enquanto vou chegar lá. Porque tem gente que fala assim, eu sempre fui assim mesmo. Sou intolerante, sou impaciente. Mas tem horas que eu vou ter que ser tolerante, porque nem tudo vai acontecer de acordo com a minha vontade. Não mesmo. Aliás, a única certeza que a gente tem é que nada vai acontecer de acordo com a nossa vontade. Nós temos, sim, perspectivas, nós temos expectativas, nós temos ação para fazer. Ao chegar lá, a gente fala assim, aconteceu como eu queria? Pode ser que sim, pode ser que não. Aí tem gente que fala assim, acho que não valeu o esforço, não. Por que não avaliou durante o caminho? Porque às vezes é hora de parar também. Mas muitas vezes nossa cultura é uma cultura tão crítica que muita gente continua o caminho se estabacando, se arrebentando, tropeçando, porque, não, se eu parar, alguém vai dizer que eu sou uma pessoa muito fraca, que eu desisto das coisas no meio do caminho. E daí? Desiste de uma coisa, começa outra. Mas quando eu desistir de uma coisa no meio do caminho, eu tenho que avaliar o que não deu certo, o que aconteceu, ou eu não tive forças para continuar, e está tudo certo, porque tem coisas que nós não vamos dar conta de continuar. O que é necessário a gente fazer é se conhecer. Por que é que eu estou parando muitas coisas na metade do caminho? Ou por que eu estou chegando lá mesmo arrebentado só para mostrar que eu dei conta de fazer? É isso que tem que ser feito. Se eu vou parar, se eu vou continuar, são contingências. Agora, como é que eu estou chegando em cada momento? Esse é o nosso papel de autopercepção e de autoanálise. Porque senão eu vou fazer testes e mais testes, instrumentos e mais instrumentos, vou seguir vários coaches no YouTube, vou fazer um monte de coisas. Ok, o que eu faço com isso? Aí vem Marlon Reikidal lá no seu livro Em Busca de Si Mesmo e coloca o seguinte, se conhecer é uma busca. Então eu não sou uma pessoa terminada. Se eu não sou uma pessoa terminada, a minha personalidade também não é, porque essa personalidade é minha. Já perceberam que quando as pessoas sofrem, né, um mal maior de adoecimento, elas mudam algumas características? Elas eram extremamente aceleradas e agressivas. Elas começam a ser mais calma, né? Tem um ritmo desacelerado, porque de alguma forma ela percebeu que esse fato de adoecer, ele foi aplacador de algumas características
que até então ele achava que era para sempre. Por isso, são variáveis, são estáveis, relativamente estáveis. Porque se eu não estou satisfeita com uma pessoa rosa hoje, eu tenho que saber o que eu estou buscando. E o autodescobrimento não é um lugar para se chegar. Gente, o que significa isso? Eu já li esse livro 3 vezes. Porque cada vez que eu leio, eu faço uma ideia, eu descubro coisas de que esse psicólogo estava tentando falar para a gente. Porque se eu já me descobrir quem eu sou, não tem mais o que fazer. Mas a gente não sabe o tempo todo, porque o teste, a ferramenta, o instrumento que me deu lá uma pontuação. Então, você é uma pessoa extremamente organizada. Ok. Se eu tiver um acidente vascular cerebral, se eu tiver um acidente, qualquer outro, que interfira na minha capacidade de organização, esse traço de personalidade, ele deu uma mexida. O meu traço de personalidade altamente controladora, se eu sofrer um agravo de saúde, eu posso ter alterações nesse traço de personalidade. Então percebam que por isso nossos traços, as nossas composições, elas são relativamente estáveis. Um outro exemplo muito interessante de família. Já ouvi isso de muitos pais, inclusive dos meus. Criei todo mundo igual. Do mesmo jeito que eu criei um, eu criei o outro. Cada um hoje é diferente. A psicologia infantil vai dizer assim, exatamente começou o erro aí, porque não dá para criar todo mundo igual. Mas na cabecinha deles, né, no jeito deles acharem que estava acertando, e isso nós devemos respeitar as nossas famílias, eles estavam tentando fazer o melhor. Quando eu percebo que não é isso que eu quero para mim, eu começo a mudar alguns traços de personalidade. Eu estou me buscando. Eu estou tentando chegar a um lugar onde eu tenha maior conhecimento sobre a minha pessoa. Para saber como eu ajo em determinadas situações, ou até para descobrir como é que eu agi, por que eu agi daquela forma naquele momento. Já aconteceu de vocês falarem assim, gente, não era para tanto. Dessa vez eu extrapolei. O que é isso? Isso é uma autopercepção de que, poxa, não dá para eu explodir toda hora. Não é necessário, não é educado e muito menos harmônico, principalmente no ambiente de trabalho. Que, por incrível que pareça, é onde a gente passa mais tempo. Porque conheço muita gente PSF que no final de semana está em Brasília, Anápolis, Trindade, São Canedo. Estou falando aqui da minha redondeza, né? E aí, o que a gente vai fazer com isso tudo? Isso tudo serve para a gente parar e refletir quem sou eu e onde eu estou indo, o que eu estou fazendo de bom para mim. E isso não é um ato egoísta, esse é auto-amor, autocuidado. Nós já falamos também várias vezes sobre isso aqui. O que eu estou fazendo para mim quando eu consigo atender bem uma pessoa? Ou, o que eu estou fazendo para mim quando eu entro na pilha de um paciente que acha que eu tenho que resolver a vida dele? A CS escuta muito isso, né? Pois você não serve nem para marcar uma consulta? Como se o papel do ACS é exatamente só esse de marcar uma consulta para ele? Não é assim. Então, é essa leitura diária que nós fazemos sobre nós,
é que vai dizer quais são os meus traços de personalidade. O que eu tinha como traço há 10 anos que hoje ele é mais leve? E tem alguma coisa hoje que me incomoda na relação com o outro, que eu dou conta de mudar por agora? Eu vou deixando de stand-by até eu ter forças e consciência suficiente para transformar. Era essa reflexão que eu queria trazer para a gente pensar. E cuidem para que essa personalidade ela seja o carro-chefe da sua vida. E muitas vezes nós precisamos parar o carro para abastecer, para trocar pneus, para trocar o óleo. E muitas vezes não adianta só trocar o carro, porque ele vai continuar precisando da mesma manutenção que o outro que você trocou. Muito obrigada.